Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e também para curar todos os tipos de doenças e de enfermidades. Ora, os 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, o seu irmão, também Tiago, filho de Zebedeu, e o João, o seu irmão, também o Filipe e o Bartolomeu, e também o Tomé, e também o Mateus, o publicano. Filipe e Bartolomeu, Tomé, diga comigo, Tomé, e também o Mateus, o publicano, e o Tiago, filho de Alfeu, e o Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Espírito Santo, a sua palavra será compartilhada aqui hoje. E o que eu orei ali sozinho, eu repito aqui diante de todos, não é por causa de mim, apesar de mim. Eu estou como todos que estão aqui, Senhor, prontos para ouvir o que o Senhor tem para dizer. A diferença entre eu e eles é apenas o microfone que está na minha mão e a oportunidade que eu tenho para falar. Só essa é a diferença. Porque, Senhor, a necessidade da Tua palavra, a necessidade de ser tratado, de ser curado, a necessidade de ser instruído, a necessidade de se sentir amado, a necessidade, Senhor, de receber orientações que às vezes eu me perco. Todas as outras coisas, Senhor, eu sou idêntico a qualquer um que está sentado nesse lugar. E por isso, apesar de mim, Senhor, eu peço que o Senhor venha com a Tua palavra aqui hoje, neste lugar. Derrame sobre nós, Pai, uma unção assim, Senhor, diferenciada. O Senhor estava aqui domingo passado e o Senhor fez tanta coisa boa aqui, Senhor. A palavra foi tão gostosa, tão graciosa, Senhor. O Senhor já passou por aqui tantas vezes, fazendo tanta coisa grande. Mas o que eu te peço aqui hoje, faz mais uma vez. Repito, não por causa de mim, não por causa de mim, mas pela necessidade, Senhor, da salvação deste mundo. Nós estamos aqui, Senhor, hoje confortáveis, com a salvação garantida, estamos certos que temos um céu para subir, uma Jerusalém para frequentar, é pela eternidade. Mas, Pai, tem milhares e milhões de bilhões que não te conhecem. E alguns deles talvez estejam aqui hoje, Pai, precisando ter um toque especial Teu. Um encontro pessoal com Deus, face a face. Talvez estão aqui hoje, porque, Senhor, se não, talvez o dia de hoje seja o último. Talvez essa seja a última oportunidade para muitos. E por isso que eu estou te pedindo isso, Pai, que essa oportunidade não seja perdida. Nós estamos glorificando o Teu nome desde quando nós entramos aqui neste culto. E é isso mesmo que temos que fazer, Senhor, porque a nós cabe glorificá-lo. Mas se nós não tivéssemos feito nada e decidimos não fazer nunca mais, ainda assim o Senhor continua glorioso, ainda assim o Senhor continua Deus, ainda assim o Senhor continua Rei. O Senhor não depende da minha glorificação para o Senhor ser alguma coisa. Então somos nós que somos dependentes do Senhor para continuar vivendo e viver pela eternidade. Então fala conosco, Espírito Santo, nesta manhã, e que esta palavra, Pai, nos pegue pela mão e nos guia. Espírito Santo, nos guia. Nós não sabemos ir, nós não sabemos fazer, nos guia. Nós precisamos da Tua orientação, Espírito Santo. Se você precisa, fala com Ele, peça para Ele, então, com a tua voz. Diga: Espírito Santo, me leva pela Tua palavra, me guia, Senhor, no caminho da Bíblia, me guia no caminho da palavra. Peça para você, ore por você. O texto que eu li está em Mateus capítulo 10, versículo 1.
Mateus 10, versículo 1, foi o texto que eu acabei de ler para você, onde está citando todos os 12 discípulos. O tema dessa ministração é o poder do segundo toque. No meio desses 12 discípulos, eu quero destacar a história de um deles, que, se Deus quiser, eu creio que Ele quer, talvez toque na sua vida hoje, a vida desse moço. Porque eu não estou de fora dele, então eu me identifico bastante com ele. E se você se identificar pelo menos com uma parte da vida desse moço, talvez hoje as coisas comecem a mudar na sua vida, na sua família, e eu digo mais, até na sua vida ministerial, porque essa palavra não é para quem está aqui pela primeira vez. É para você, claro, que está aqui pela primeira ou segunda vez, mas essa palavra é para nós que andamos com Deus já há um tempo. Você vai descobrir por que é para nós todos. Mas vamos lá. Eu li esse texto para você perceber, em primeiro lugar, que esse menino, o Tomé, que eu não sei quantos anos ele tem, eu não vou entrar no termo teológico aqui, irmão, porque se eu for entrar na teologia eu vou ter que falar detalhes, e eu também nem tenho todos os detalhes, então não vamos entrar nessas coisinhas de tempo, espaço, de quantos anos, de se ele era jovem, se ele era velho, não importa. Mas eu quero chamar ele aqui de um jovem. Eu gosto de chamar todo mundo de jovem, então o jovem Tomé estava ali no meio dos 12, e naquele momento, talvez, dos mais, se eu posso dizer essa palavra, importantes. O nível de importância no sentido que Deus ia confiar a eles. Estava começando apenas um processo que no futuro, daqui 3 anos e meio mais ou menos, ia ter uma grande responsabilidade sobre a vida desses meninos. Eles iam ser os primeiros a começar realmente uma revolução no mundo e acabar com tudo que era e fazer de novo. Não estava reformando nada, estava começando algo novo, destruindo os paradigmas mundanos. Está vendo como vocês são muito religiosos? Vocês têm que usar a palavra na hora certa. E agora é revolução. Jesus chamou esses meninos para revolucionar o mundo de pecado. Então, Jesus estava preparando eles para ser como revolucionários desse planeta, transformar completamente uma cabeça, mentes. E Tomé estava lá. Olha só, imagina você ser chamado para uma coisa tão importante. Para vocês saberem, os judeus, os que eram até o presente momento chamados de os filhos legítimos, filhos de Abraão, né? Os que eram escolhidos por Deus, estavam esperando então o Messias, o ungido, aquele que ia realmente mudar o mundo, o destino dos judeus, de Jerusalém, enfim. E eles estavam esperando o Messias. Deus tinha se calado há 400 anos. Fazia 400 anos que não ouviam falar de nada. Não tinha profecia, não tinha profeta, não tinha nada escrito. 400 anos de silêncio. Mas eles ficaram esperando e sabiam que, se Deus prometeu, Deus não ia voltar atrás. E eles esperavam esse tal desse Messias, que ia vir arrebentar com tudo. Ele ia fazer uma revolução, no sentido de vir acabar com o império de Roma e fazer um novo império. Ele não ia reformar a política que estava no presente momento, ele ia destruir aquela política maligna dos romanos e ia revolucionar o planeta e trazer de volta o reino do famoso Davi, né? Que tinha, aí se a gente for falar só do reino de Davi, aí é reforma. Ele ia reformar o reino de Davi e ia fazer tudo de novo. E eles ficaram esperando. E de repente chega Jesus. E quando Jesus chega, parte daquele povo começou a acreditar que ele era o Messias. Amém, amados? E parte desse povo que começou a acreditar que ele era o Messias eram esses 12 aqui.
que decidiram segui-lo. Agora pensa, estamos esperando há mais de não sei quantos anos. 400 anos foi só o tempo do silêncio. Para trás dos 400 anos tinha muitos anos, que eu não sei quantos, muitos. Então fazia muitos anos, mais de, sei lá, 1000 e pouco, quase 2000. Desde Davi, 1000, tinha 1000. Ok, então era muitos anos que eles estavam esperando a volta desse Messias. E agora ele está aqui. O cara mais importante, amém? É o top, vindo do céu, enviado de Deus. E olha, sabe o que aquele cara fez quando ele chegou? Porque todo mundo sabe que gente grande precisa de auxiliares, né? Ele falou, vou chamar alguém para me ajudar a trabalhar. Chamou você. Chamou você. Chamou você. Chamou o Tomé. O Tomé estava lá, gente. Do lado do cara. Ele estava na roda dos 12, dos caras que seriam os mais importantes dessa primeira leva. Ele estava lá. Ele era um jovem menino, mas que agora estava com uma grande responsabilidade em mãos. Vocês estão aqui? Não dá para decorrer toda a história de Jesus, mas logo de cara aqui nesse texto que eu li, no versículo 1 do 10, do Mateus 10, está falando que Jesus já deu para ele, já conferiu logo de cara ali. Nem tinha acontecido tudo que era para acontecer, mas de cara eles já receberam um crachá. Quem aqui lembra da primeira empresa que trabalhou? Se é que você trabalhou numa empresa, quem se lembra do primeiro crachá que você recebeu? Quem lembra aí? Não é pecado não, fica tranquilo. Qual foi o seu sentimento quando você recebeu o crachá? Se eu te contar uma coisa, você não vai ficar escandalizado comigo? Hein? Promete? Eu tenho meu crachá até hoje. Eu tenho meu crachazinho da Metal Leve até hoje. E aquele crachá me dava acesso a um monte de coisa. E eu lembro que tinha 3 restaurantes. O restaurante executivo, dos diretores e pá. O restaurante dos administrativos, que entrava uma galerinha mais pãs. E o restaurante dos que a gente chamava de peão. Que na verdade eles ganhavam muito mais do que a gente, mas só porque eles estavam sujos de graxa, né? Era os peão. A gente que ganhava pouco, mas vestia melhor, era os bonzão. Então tinha o restaurante dos administrativos. Aí quando eu recebi meu crachá, que cor que ele veio? Administrativo. Então, além de eu estar com a crachá, agora eu era cheio de querer ser. E o que eu estou querendo dizer? Que o Tomé, ele recebeu um crachá. Olha só. Tendo chamado seus 12, ele deu a Jesus a autoridade sobre espíritos malignos, para os expelir. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus conferiu a ele um crachá, que era o seguinte: é demônio? Cara, crachá. Sai agora. Sai agora. Eu tenho autoridade. Ele me deu autoridade. Ele tinha autoridade para expelir, para curar a doença. E olha, não é qualquer doença. Não era para curar dor de cabeça. Ele tinha autoridade para curar. Não estou aqui minimizando dor de cabeça, tá? Estou falando dessas dores que a gente sente aí porque comeu demais ou porque dormiu de menos. Existe dor de cabeça muito profunda. Não é dessa que eu estou falando. Mas ele recebeu autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Fala para a pessoa que está do seu lado, não era qualquer crachá. Diga, era o crachá. Então ele já começa recebendo a autoridade de Jesus junto com os 12 ali. E aí a história decorre, não dá tempo de eu falar de tudo isso. E ele começa a não só ver, mas ele começa também a efetuar milagres, porque ele tinha o crachá, amém? Pastor, prova para mim que Tomé fez milagres.
Você precisa ir para Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, quando ele envia os 70, ou 72. E lá em Lucas tinha 70, e no meio dos 70 tinha também o Tomé. O Tomé estava lá. E a palavra do Senhor diz que quando eles voltaram da sementeira de paz, alô? Porque quem estudou comigo a nossa preparação para sair para evangelizar, o Lucas 10 é o texto da preparação. Porque eles foram os exemplos de sementeira de paz para nós. Lucas capítulo 10. Então eles saíram para fazer a sua sementeira de paz e eles voltaram. Eles voltaram. E quando eles voltaram confirmando o que tinha acontecido lá na sementeira de paz. Coloca o versículo de confirmação aí, Andrés. Já está aí? Depois disso, o Senhor designou... o depois, da volta. Coloca da volta. Coloca do retorno. E eles voltaram dizendo o seguinte: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome nós nós curamos enfermos. No teu nome eles saíram. Nós mostramos o crachá da empresa que tinha o seu nome. E eles não resistiram. E eles obedeciam. Porque no teu nome nós fazíamos. No teu nome nós curamos. No teu nome nós fizemos isso e fizemos aquilo. E eles contaram e encheram assim, né, com confetes. E Jesus vira para eles e diz o seguinte: olha, vocês não precisam ficar felizes, porque o nome de vocês está escrito lá. Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo o seguinte: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo seu nome. Gente, tinha alguma coisa aqui que Jesus não sabia? O que ele tinha falado lá no início, quando escolheu eles? Que ia acontecer isso, não ia? E eles chegaram contando como se fosse algo grandioso. No teu nome, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Próximo. Mas eles lhes disse: olha, vocês estão me contando de demônios? Queridos, vocês não sabem bem. Eu vi o próprio Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então não venha me contar que um demôniozinho saiu, porque você mostrou o crachá para ele, porque eu vi o próprio Satanás cair do céu como um relâmpago. Próximo. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Não, é Lucas 10, está certo. Serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Foi eu que dei o crachá para vocês. A autoridade que vocês têm, vocês só têm porque eu entreguei um crachá que vocês podem apresentar para os demônios. E aí ele cita serpentes e escorpiões. Volta lá, não vou... Não. E vocês vão pisar serpentes e escorpiões, é um simbolismo de coisas que podem matar, amém? Serpentes e escorpiões podem matar, sim ou não? Então, ele fala sobre isso e também fala sobre todo o poder do inimigo. E ele fala: e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. O que Jesus está dizendo? Olha, o crachá que vocês têm tem muito poder. Por quê? Porque vocês estão debaixo da minha autoridade. O que está valendo aí não é o nome, não é o que vocês fizeram. O que está valendo aí é o nome da empresa. Vocês estão me entendendo a minha parábola aqui? E aí ele continua e ele diz para eles o seguinte, próximo. Só que ele fala: não obstante, alegrai-vos, por quê? Não é o porquê os espíritos se submetem a vocês. Vocês têm que se alegrar porque o seu nome está escrito nos céus. Ou seja, está na igreja, está em algum lugar, você está aqui, as coisas estão acontecendo, estou vendo milagres, está acontecendo milagres produzidos até pela tua presença naquele lugar, sim, mas vocês têm que prestar atenção em algo. Se demônio está saindo, se doença está sendo curada, se coisas estão acontecendo, significa o seguinte: que o nome de Jesus está presente no crachá.
Não é meu nome que está expulsando demônio. Não é meu nome que está curando doença. Não é meu nome que está arrumando emprego para os outros. Não é meu nome que está fazendo com que casamentos sejam restaurados. O que está fazendo tudo isso acontecer é o nome de Jesus. Mas Jesus termina dizendo: vocês estão se alegrando com o poder da empresa. O que vocês têm que ficar alegres é porque o seu nome está escrito lá no livro da vida. Tradução: se preocupem com a sua salvação. Porque senão você vai ficar vendo um monte de trabalhos sendo realizados, e aí é onde vem o problema da igreja evangélica hoje. A igreja vê as coisas rolando e acontecendo, milagres aqui, milagres ali, enfim, de todos os tipos de situações sendo resolvidas, e a igreja, ou o pastor da igreja, ou aqueles que trabalham, ou pensa que as coisas estão acontecendo por causa da gente. Eu não sei se você prestou atenção na minha oração, e eu tenho muita ciência do que eu orei. Se essa palavra for boa aqui, curar pessoas, não tem nada a ver comigo, não é por causa de mim. É por causa do nome dele, é por causa da palavra dele. Eu comecei essa pregação exaltando ele através da palavra. Ou seja, não sou eu. Se alguma coisa rolar aqui, tira eu fora, porque quem está fazendo é o nome dele. E ai de mim estar satisfeito com as conquistas que essa igreja tem conseguido. Ai de mim achar que por causa de tudo isso que a igreja tem feito, então está tudo certo para mim. Não está tudo certo para mim. Porque eu tenho que me preocupar se a minha salvação está garantida. Ah, mas será que é possível um pastor ir para o inferno? Não só é possível, como vai ter um monte lá. E muitos deles, a Bíblia diz que vão chegar lá dizendo: Senhor, em teu nome. O que ele está dizendo? Pega esse versículo para mim. Senhor, Senhor. Acha aí para mim. Se você achar, põe no telão. Porque a palavra do Senhor diz que muitos vão chegar no céu, dizendo no juízo final, no juízo, vai ter juízo, tá, gente? O Deus de amor tem tribunal. Então, se você não ouvir no YouTube que Deus é amor e tal, e não faz nada, o Deus de amor tem um tribunal. E nesse tribunal pessoas serão julgadas. E a palavra do Senhor diz que tem gente lá no tribunal que vai chegar e falar assim, ó: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome. O que ele está dizendo? Com o crachá da firma. Alô? No teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome. A minha igreja era grande. Eu tinha igreja no mundo inteiro, eu tinha uma igreja em cada capital. No teu nome, olha o tanto de gente que se foi salva. E o juiz vai dizer: sim, essas pessoas foram salvas por causa da minha empresa, por causa do crachá, mas você não estava com o nome escrito aqui em cima. Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome nós não expelimos demônios, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Então Jesus, ele fala: eu lhes direi explicitamente, eu nunca... Não, vamos ler, irmãos. Então eu lhes direi explicitamente, volta. Eu nunca vos conheci. Isso aqui é discurso de ódio. É ou não é para o mundo que está aí fora? O cara me conhece sim, como assim? Isso é discurso de ódio. Você acha que Jesus vai fazer isso comigo? Vai. Jesus vai fazer isso, porque ele falou: eu lhes direi. E aqui está dizendo que quem é que vai estar sentado no tribunal? Quem vai dizer? O próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Ei, o camarada no versículo anterior não tinha dito que tinha feito milagres? No versículo anterior ele não tinha dito que tinha pregado o evangelho, que tinha feito isso aqui? Ele não é isso que ele tinha dito no versículo anterior? Só que aqui, além dele dizer que
ele nunca conheceu essas pessoas, ele está dizendo que também eles praticaram o quê? Iniquidade. Então vira para o teu irmão e fala: estar na igreja, ter um crachá, significa nada. Diga, o que traz significado para a tua vida é você ter certeza da sua salvação. Não, pastor, mas eu assisto culto todo domingo. Eu não falto um domingo. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Mas eu estava em todas as classes das escolas da igreja. Eu não faltei em um grupo de alívio. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Você só usava o crachá da firma. Mas o seu nome não estava aqui. Porque você continuava praticando iniquidades. Mas eu falei para você que ia falar da história de Tomé, né? Ele recebeu tanta autoridade ali, tantas coisas aconteceram. Tomé viu milagres, amém, irmãos? Vocês estão aqui? Tomé não só produziu milagres através da vida dele, mas o Tomé, ele viu Jesus fazendo. Então ele estava do lado de quem estava fazendo e ele também fez alguma coisa. Vocês estão aqui? E o Tomé viu Jesus fazendo e não viu fazendo pouca coisa. Todos esses milagres que a gente fala aí de Jesus, de coxo andando, de cego enxergando, de pessoas encurvadas, de repente se levantarem, de mãos tortas, tem um cara que tinha uma mão ressequida, né, assim, toda, né, eu entendo como ressequida, que não era só torta, ela tinha também atrofiada, né, e a Bíblia fala que voltou ao normal. Pessoas leprosas que não tinha cura na época, não tinha vacina, não tinha nada, e a pele dela começava a ficar normal. Então o Tomé, ele viu tudo isso acontecer diante dos seus olhos, e ele também, alguns milagres, ele produziu, a partir do nome de Jesus, ele foi o instrumento para o milagre em Lucas 10. Vocês estão aqui agora? Só que a gente começa a perceber uma ação na vida do Tomé, e a gente já começa a perceber algo esquisito. Vamos perceber? O Tomé, ele aceitou Jesus. Porque quando Jesus falou, vem e o que ele fez? Ele seguiu. Ele seguiu. Então ele aceitou Jesus, amém? Tudo bem até aqui? E ele pegou o crachazinho. Porque para ele fazer... Tomé era da igreja, irmãos? Era, gente. Se ele recebeu o crachá da igreja, ele recebeu o cartão, a credencial de membro. Sim ou não? Sim, acabei de falar. Ele era da igreja, aceitou Jesus e recebeu a credencial de membro. Agora vamos ver no decorrer da vida dele de crente, como é que foi assim. Versículo 22 do João capítulo 10. Eu não vou ler o texto inteiro, senão a gente vai gastar muito tempo. Mas no versículo 22 do João 10, estava tendo o tempo de uma festa em Jerusalém, que chamava Festa da Dedicação. E ali naquele momento, Jesus começou a pregar. Isso vai do versículo 22 até o versículo 42. Agora no versículo 24... tem uma pergunta, como é que fala? Uma pergunta que a pessoa faz querendo pegar a pessoa? Capciosa. Uma pergunta capciosa. Eles dizem assim, os judeus disseram assim, eles rodearam Jesus, disseram assim, versículo 24, até quando você nos deixará nesse suspense? Até quando você vai deixar a gente nesse suspense? Se você é o Cristo, então fala francamente, você é ou não é o revolucionário que a gente estava esperando? Eles queriam saber de Jesus. E Jesus respondeu o seguinte, olha, eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai, eles estão dizendo se eu sou ou se eu não sou. Eles testemunham a favor de mim. Mas vocês não acreditam, porque não são as minhas ovelhas. Preste atenção, amados, eu quero só reforçar esse versículo. Jesus aqui está deixando bem claro, a regra é claro, ok, Arnaldo?
Se você não acredita nas coisas que Jesus faz, você não é ovelha de Jesus. E não se engane, tem crente da igreja, não é crente, né? Ele está na igreja, tem o crachá, mas ele não está acreditando que tal coisa foi Jesus que fez. Aí o irmão chega todo alegre dizendo: olha, você não sabe o que aconteceu. Eu estava com uma dor ontem terrível na minha perna. E eu orei e a dor passou. Sabe o que a pessoa responde? Tá bom. Ele não acredita, ele não está acreditando que foi a oração do irmão. Ele não está acreditando que foi Jesus que curou aquela dor. Olha, eu estava desempregado, já tinha 3 meses, eu orei. E você acredita que arrumaram, que eu consegui um emprego? Legal. A pessoa não dá glória a Deus porque ele não está acreditando, porque para ele arrumar emprego é normal. Tipo, estava desempregado, mandei várias fichas e uma foi me aprovada. Ele não está vendo aquilo como a pessoa que recebeu o milagre está enxergando. Que se não fosse Jesus, ele não estava naquele emprego. Se não fosse Jesus, a dor ainda estava na perna dele. Se não fosse Jesus, o marido não tinha voltado para casa. Se não fosse Jesus, a esposa estava pondo vários chifres nele ainda. Só os chifrudos dão glória a Deus aí. Não, estou brincando. Então, meus queridos, olha para mim. Está vendo, as coisas estão acontecendo, mas ele não acredita. E Jesus disse o seguinte para essas pessoas: vocês estão na igreja, vocês estão fazendo, vocês estão do meu lado, as coisas estão rolando, vocês não acreditam, então só tem uma conclusão para vocês: vocês não são as minhas ovelhas. E Jesus coloca aqui então um parâmetro para ser ovelha de Jesus. Qual é o parâmetro? Qual que é? Diga comigo: acreditar nas obras que Jesus faz. Ok, vamos continuar. Versículo 31. Os judeus ficaram com muita raiva. Vocês lembram que eu disse para vocês que quando uma palavra vem, a palavra verdadeira vem, ela dói? Vocês lembram? E muitos que a palavra dói, quando dói ela fica contra a palavra. Porque está doendo em mim, está mexendo comigo, está mexendo com o meu ego, com o meu eu, está confrontando as coisas que eu achava que era verdade. Quando eu falei da moça da televisão lá, porque confrontou algo que ela achava que era verdade, que ela ainda está achando que é. Então confrontou a verdade dela, e quando confrontou doeu. Quando doeu ela falou: eu não acredito nesse negócio de Bíblia. E aí Jesus vem pesadamente aqui e diz assim: ó, se você não acredita, então você não é minha ovelha. E doeu neles, porque ele estava falando com os judeus. Quem eram os judeus, amados? Os judeus eram até naquele momento, tidos como os verdadeiros, os legítimos filhos de Deus, os escolhidos entre todas as nações, os filhos de Abraão, e eles não estavam acreditando. Jesus falou assim: então, vocês não são as minhas ovelhas. E porque ele falou: vocês não são minhas ovelhas, vocês estão errados, vocês estão. E Jesus confrontou eles. Quando Jesus confronta, ele se enche de raiva, de ódio, como essa pessoa se encheu aí no YouTube essa semana. E eles falaram assim: é discurso de ódio que você está fazendo. Você está fazendo discurso de ódio. E eles, naquele tempo, podiam. Hoje não pode, né? Porque se pudesse, eles faziam. Mas naquele tempo podia. O que eles queriam fazer? Apedrejar Jesus. E eles queriam matar Jesus. Apedrejar Jesus. Como não era o período de Jesus morrer, o que Jesus fez? Ó, linha, porque ele não tinha que morrer daquele jeito. Jesus tinha que morrer do jeito que ele morreu, que você já sabe. Crucificado, etc, etc. Mas eles queriam matar Jesus naquele momento. E aí vamos continuar a história. Versículo 39 do João 10. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles, se livrou das mãos. Então eles ainda estavam, eu imagino que foi um momento ali. Você consegue imaginar essa situação, irmãos? Os caras segurando Jesus e Jesus. Você consegue imaginar isso? Eu penso que Jesus deu até uns chutinhos aí, viu? Porque como é que você se livra da mão de homens? Irmãos, vocês estão aqui. Irmão, estou te trazendo a história verdadeira.
Para de pensar que Jesus era aquele... Aqui está dizendo que Jesus fugiu da mão de homens. Como que eu faço para me soltar da mão de homens? Um monte de homens segurando, como que eu me solto? Então tentou outra vez prendê-lo, mas ele se livrou da mão deles. E aí vamos ler, olha isso aqui, versículo 40, novamente Jesus se retirou, ele foi para além do rio Jordão, quer dizer, ele atravessou o rio Jordão, para o lugar que João batizava lá no início, e ali ele permaneceu. Muitos iam até ele e diziam, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem Jesus, era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Ele estava num lugar lá atrás que ninguém estava acreditando e até queria matar ele. Agora ele está em outro lugar que todo mundo está acreditando nele. Ok. Só que olha o que aconteceu, capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria, a sua irmã. E também, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume, enxugou seus pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, olha, aquele a que o Senhor ama está doente. Ou seja, o amigo de Jesus está doente. Jesus tinha amigo, gente? Tinha. E o amigo dele estava doente, só que ele estava lá do outro lado. Ao receber essa notícia, Jesus disse, olha, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta cura. E Jesus amava também a Lázaro, as irmãs e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Ou seja, ele demorou para ir responder o pedido de ajuda. E depois disse para os seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram o seguinte, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. O senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade o dia que tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desde o mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, ele será salvo. Eles estavam achando que Lázaro estava morto. Esse dormir aqui é morto. Ele falou, se ele está morto, então ele está salvo. Porque eles não queriam ir. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tinha falado do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E por causa de vocês, eu me alegro que não estivesse lá. Olha que coisa louca. O cara estava morto, Jesus está falando, eu estou alegre porque eu não estava lá. Por causa de vocês que estão aqui. Para que vocês possam crer. Gente, vamos tentar vir junto comigo. Jesus tinha dito lá que quem não acreditava não era ovelha. E Jesus saiu de lá. E ele agora está feliz porque o amigo dele morreu. Feliz entre aspas. Porque com a morte do amigo, eles vão ver o milagre que vai acontecer. Eu já vou dar spoiler aqui. O Lázaro ressuscitou depois. E Jesus está dizendo, por causa de vocês foi bom que a gente não estivesse lá. Porque vocês vão ver e vão acreditar. Porque eu quero que vocês sejam as minhas ovelhas. E então versículo 16, então vamos lá, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Então... Falei que é para você se identificar com Tomé, amém? Tomé aceitou Jesus. Tomé recebeu crachá. Tomé foi para a igreja. Tomé fez cura. Tomé libertou. Tomé expulsou demônio. Só que agora começou o confronto. Será que você é crente ou não? Porque tem crente que só é crente quando tudo vai bem. Quando as coisas começam a dar ruim, ele começa a repensar a sua vida cristã. Porque pregaram para você o evangelho mentiroso na televisão.
Disseram que se você viesse para Jesus, você ia ter 2 carros zero, 2 apartamentos, sua empresa ia crescer, você ia ter 6 meses, não sei o quê. Em 6 meses você ia tornar um grande empresário com 2 milhões. Eu estou na igreja, já tenho, nunca me tornei empresário com 2 milhões. Mas você vai ter tudo te oferecendo. Gente, uma coisa que eu falo, pessoal, para de ficar mentindo para os outros. A gente está agora em tempo de sementeira de paz. O que nós prometemos levar para dentro da casa das pessoas é uma coisa simples: paz. Eu não posso entrar na casa de alguém prometendo para ele que ele vai ter uma casa, um apartamento. Eu não posso entrar na casa de alguém prometendo que o marido dela vai voltar. Eu não sei se vai. Pode ser que volte, mas talvez a paz que Jesus quer dar é ele não voltar. Pastor, que besteira é essa que você está falando? Não estou falando besteira não, irmãos. A mulher estava morando com um cara, apanhando o cara todo dia. Só que ela entrou eu não sei falar isso na psicologia, me perdoe, mas você entra naquele ritmo emocional que você fica um escravo emocional. Eu não sei o nome disso. Dependente, como que é o nome, amor? Dependência emocional, é isso que fala? Então eu entrei naquele vício da dependência emocional. E eu já estou com aquele homem há 10 anos apanhando, sendo maltratado, e de repente aquele homem sai de casa. Só que quando ele sai, em vez de ficar feliz, eu começo a me entristecer. E eu entro em depressão, em crise. E de repente chega o agente da paz e fala: você tem alguma coisa que você está precisando de paz? E a pessoa fala: sim, eu tenho. Vamos lá então na sua casa, fazer uma campanha lá na sua casa para trazer a paz de volta para a sua casa. Mas qual é o problema dela? Ela estava numa crise emocional, porque ela estava presa emocionalmente com aquele que era o seu algoz. E agora a promessa foi paz. E aí a gente começa a orar na casa, começa a orar com a pessoa, começa a orar pelo coração da pessoa, pedir: Espírito Santo, traz a paz, traz a paz, traz a paz, tira toda a dor, tira todo o peso, tira toda a rejeição, tira tudo que está aqui dentro e traz a tua vontade para dentro do coração dessa pessoa. E de repente a pessoa se sente livre daquelas algemas de dependência. Quando ela se sente livre daquelas algemas, vem uma paz sobrenatural dentro dela. E o que tinha que acontecer, aconteceu. A paz veio reinar dentro daquela família. E o agressor não vai voltar. Mas quando eu cheguei lá pela primeira vez, o que a pessoa queria? O que a pessoa queria? A dor dela era porque ele foi embora. E na cabeça dela, a paz que ela tinha que ter é se ele voltasse. Gente, eu não sei se você é agente da paz ou não é. Não sei se você tem alguma experiência dessa nos parentes que você possui. Talvez está dentro da sua parentela aí, ou algum amigo seu da firma. Mas isso que eu estou falando é caso verídico, amém? E quando termina a sementeira, quando termina a campanha, tudo que a pessoa descobriu é que quem ela precisava não era daquele agressor que voltasse. Ela precisava de Jesus para suprir toda a sua carência, todas as suas emoções. O amor que ela nunca sentiu, agora tem alguém que a ama profundamente, apaixonadamente. Este amor veio direto do céu para a vida dessa mulher. E a gente chama isso da paz que o mundo não pode dar. Se ela vai continuar na favela, eu não sei. Se ela vai continuar catando latinha na rua, não sei. Eu sei de uma coisa, que aquela mulher aí, agora, ela está em paz. Vocês estão aqui? Então, quando alguém chega na casa de alguém prometendo coisa, não, você vai ter casamento, você vai ter não sei o quê, você vai ter isso, porque Jesus, você vai ter, você vai comprar, você vai gastar, você vai arrumar emprego para ganhar não sei quanto. Cara, Jesus pode fazer tudo isso? Mas será que isso é sinônimo de paz? Não, por isso a nossa promessa é que venha a paz. E se tiver que vir o que tiver, Jesus vai trazer. Então levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu não sei se você é agente da paz ou se você abriu a tua casa para que a paz entrasse lá dentro e você está aqui hoje como convidado. Mas eu quero dizer para você hoje
O Deus da paz está aqui, o príncipe da paz está aqui. O príncipe da paz está passeando nas casas. Você que é anfitrião, você que é filho da paz, que abriu a sua casa ou está na casa de alguém que abriu e você está lá, você também é filho da paz. E você que está como agente da paz, talvez essa palavra também é para você. Então, eu quero dizer uma coisa, o príncipe da paz está circulando nossos bairros. Ei, não é político que está andando em cima de caminhão, não é um político querendo fazer uma campanha, votem em mim. O príncipe da paz está passeando para conhecer a casa dos verdadeiros filhos de Deus. Ele está passeando para entrar na casa das suas ovelhas, daqueles que acreditam que Deus é Deus. E ao entrar nestas casas, o príncipe vai estabelecer a sua bandeira de paz. E tudo que você precisa e que você necessita, que eu não sei o que é, fica tranquilo, a paz virá. O Tomé foi tocado pela primeira vez quando Jesus o convidou. Foi um toque importante, como eu falei, receber um crachá importante, a pessoa estava alegre. Poxa, eu estou do lado do cara. Ter agora, andar do lado de Jesus, foi um toque especial na minha vida. Foi um momento importante para mim, andar do lado deste homem. Que legal que agora eu estou do lado do Messias. Agora eu sou da igreja, ai que legal. Então esse toque foi muito importante na minha vida. Só que agora as coisas começaram a se estreitar. E agora esse Jesus que eu achava que era o Messias, eu achei que estava tudo certo dentro da igreja. Agora o cara está querendo ir se matar. Será que ele está buscando suicídio? Porque ele sabe que o pessoal vai matar ele lá. Só que todo mundo sabe que não era isso que Jesus queria. Jesus acabou de dizer o que ele queria. O que ele queria era provar para eles que ele era Deus e que eles precisavam de acreditar. Jesus queria mostrar um milagre gigante para eles, que era o milagre da ressurreição de Lázaro. E pela primeira vez Tomé se demonstra balançado nessa religião que ele estava seguindo. Eu não estou entendendo o que está rolando aqui dentro dessa igreja. O dono da igreja está querendo se matar? E agora ele está querendo levar a gente para morrer também? É isso que ele disse. A gente vai com ele para morrer junto? Sabe aquela pessoa que quando o barco vai afundar, a primeira coisa que ele faz é pular? Ele é o primeiro a pular. O que, meu amigo? Se for morrer, estou fora. Mas o Tomé não estava acreditando, ele não queria ir porque estava com medo de morrer. Ele foi, mas ele foi em dúvida. E mal sabia ele que as coisas iam piorar. E as coisas pioraram. E no dia que as coisas pioraram, Jesus morreu de verdade. No dia que as coisas pioraram, o Tomé foi um dos primeiros que sumiu da Bíblia. Eu quero que você ache Tomé para mim. Depois do Monte das Oliveiras, onde Jesus orou, Jesus foi orar antes de morrer. Ficou ali orando. E não tinha ninguém para junto com ele. Tinha os discípulos que estavam lá, mas todos dormindo. E depois daquele momento aconteceu as coisas, vieram, o Judas deu beijo, os soldados vieram, prenderam Jesus, começaram a bater nele, as coisas começaram a rolar. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e me achasse Tomé nessa história. Fala para o irmão que está do seu lado, Tomé vazou. Ninguém nem mais viu o nome dele, cara. Você está falando assim, o Pedro negou, mas e o Tomé? Cadê o Tomé? E não foi só ele, eu não vou ficar aqui acusando o Tomé, eu estou falando dele porque é dele que eu estou falando hoje. Mas os outros também vazaram. E ele foi mais um dos que vazou. Sumiram, irmão, com medo. Teve 2 deles que foram encontrados a 11 quilômetros de distância. Cadê o discípulo? E o outro? Está lá em Santa Amaro. Sumiram. Só que Jesus morre. Jesus tinha confiado que o trabalho dele teria sido bem feito. Ele deu para Tomé um crachá, e mais do que um crachá, Jesus deu para Tomé testemunho de que ele era Deus, de que ele era vivo. Ele deu a oportunidade de Tomé acreditar em Jesus. Ele deu a oportunidade com testemunhos, com as suas curas, com as coisas que ele fez. Ele deu a oportunidade para Tomé, como diz, não perder nada. Tomé teve a mesma oportunidade que todos, mas aconteceu alguma coisa. Jesus morreu. E agora eu estou falando algo que não está escrito na Bíblia, é um pensamento meu, tudo bem? Eu que estou pensando. Não é a Bíblia que está dizendo, sou eu.
Se naquele dia do Lázaro, o Tomé estava com medo de morrer e agora Jesus morre de verdade, Jesus não morreu. Deu algum jeito lá, não mataram ele apedrejado. Depois tentaram matar o defunto, que já não era mais defunto, né? Ressuscitaram o Lázaro e tentaram matar Lázaro. Tipo assim, se eu não posso matar o Jesus, eu vou matar a prova que ele existe. Depois você lê a continuação do Evangelho, capítulo 11. Jesus ressuscitou Lázaro. O Tomé viu também essa ressurreição. Como eles não mataram Jesus, agora eles queriam matar o Lázaro. Matar, entre aspas, o que era defunto. Para quê? Porque se eles matam o Lázaro, a notícia não ia se espalhar que tinha alguém que tinha sido ressuscitado. Então você percebe que as coisas eram muito grandiosas. Só que agora chega um momento que eu penso que o Tomé falou, não, se ele não morreu lá, ele não vai morrer aqui também. Só que ele morreu. E agora ele não morre só de apedrejamento, ele morre numa morte terrível. Uma morte maldita, uma morte de cruz. Você já sabe da história. Não vou ficar aqui falando de tudo isso de novo, mas porque eu me emociono demais quando eu lembro de cada detalhezinho. Mas o Tomé não estava lá. Na verdade, o único que apareceu por lá, que pelo menos é o que a Bíblia cita, era o João, o que escreveu esse evangelho que eu vou ler para você agora. E o João estava lá na beira da cruz. E os outros? Cadê os outros? Jesus morreu e o Tomé sumiu, desistiu de ser crente. Por quê? Porque as coisas deram ruim. Não foi do jeito que ele imaginava que era. Essa igreja tem muitos bancos vazios. Essa igreja não era para estar assim. Na verdade era para a gente ter pelo menos uns 3 cultos aqui. Mas muitos dos que não estão sentados aqui, eu vou dizer por que não estão sentados. Porque em algum momento da sua vida cristã, a coisa não deu certo. Não estava fluindo a vida, o casamento, o salário, a saúde, ou seja lá o que for, o relacionamento com alguém aqui, até daqui de dentro. E eles desistiram porque eles pararam de acreditar. Porque eles só viam no culto. Eles só estavam do lado. Eles não estavam ainda com o evangelho dentro deles. Eles só tinham um crachá, escrito fonte de alívio. Mas ainda não, Jesus não estava dentro dele. Jesus ainda não estava sendo o Senhor de tudo. Vocês estão aqui? Jesus morreu. E Jesus ressuscitou ao 3º dia, amém? Pessoal do Relidem, hoje é o 3º dia para nós. O domingo chegou. E num domingo como esse, Jesus ressuscitou. E versículo 24 do João 20. João 20, 24. Começa a história de novo. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ele não estava com eles quando Jesus veio pela primeira vez. Jesus apareceu ressuscitado. Então os outros discípulos disseram para Tomé: nós vimos o Senhor, Tomé. E ele respondeu, olha o que ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo no buraco, eu não puser a minha mão. E ele insistiu, a gente só fala da palma da mão, né? A gente só fala dos buracos na mão, não é isso que a gente fala? Mas tem a continuação, ó. Se eu não ouvir o buraco na mão, e se eu não puser a minha mão do lado dele, não é só o buraco da mão não, eu quero ver também o buraco do lado da espada que entrou. Eu de modo nenhum acreditarei. Quer que eu resumo? Eu só acredito vendo. Agora, como é que pode um crente que frequentador de igreja, participou da igreja durante 3 anos e meio, participou da igreja 3 anos e meio, viu milagres, era registrado na igreja. Olha para mim, igreja, tem muita gente dizendo: eu saí porque no meu discipulador não sei o quê, meu discipulador isso, meu discipulador aquilo, o meu líder de célula isso, então eu estou saindo da igreja. Deixa eu te falar, sabe quem era o discipulador de Tomé? Quem? Então ter um bom discipulador não é sinônimo de ser um crente genuíno. Ter um discipulador não é sinônimo de que você vai para o céu.
A gente acredita no discipulado. Sabemos que o discipulado de Jesus fez o efeito que deveria fazer. Mas o que precisava acontecer era algo que tinha que nascer não do discipulador que estava vindo de fora, tinha que nascer dentro do Tomé. Era uma fé que ele ainda não vivia, ele era religioso de igreja. Ele queria que uma religião se cumprisse, a religião do Messias revolucionário que ia derrubar Roma, e não aconteceu. Vocês estão aqui? O que Jesus tem para você é muito mais do que você está pensando. Por favor, vira para outra pessoa aí, acha uma outra pessoa que deve estar atrás de você, na tua frente, não sei, e vira para ela o que tem para você no reino de Deus é muito mais do que você fantasiou. Diga, na verdade, muito do que você pensou que era o reino de Deus era fantasia da tua cabeça, era desejos humanos. O que tem do reino de Deus para você e que sempre esteve disponível, você ainda não tocou. Diga, você já pode ter tocado na igreja, você pode ter tocado no grupo de alívio, você pode ter sido tocado no discipulado, você pode estar sendo tocado na sementeira de paz. Diga, mas existe um toque que é peculiar. Diga, não é nada do que você pediu, nada do que você fantasiou, é algo que acontece por lado de dentro. Diga, e vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com... Quem estava com eles? Agora o Tomé estava, depois de 8 dias. 8 dias é número de aliança. Agora Jesus veio, estando com eles, estando as portas agora trancadas. Você sabe para mim o que significa portas trancadas? Eu tenho até uma mensagem sobre isso. O milagre das portas fechadas. Eu tenho essa ministração que eu quero fazer aqui de novo. O milagre das portas fechadas. E agora o Tomé estava ali dentro de um lugar com as portas trancadas. O que isso significa para nós? Que quando Jesus quer fazer com você, não dá para fazer no meio da multidão, então eu vou ter um momento peculiar com você. Eu vou trancar as portas e vou me revelar para você. E eu quero que você essa manhã, levante suas mãos. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Será que eu estou vendo discípulos aqui reunidos com as mãos levantadas? Eles estavam ali de novo, outra vez, estamos aqui outra vez, já estivemos aqui outras vezes, mas aqui Deus está falando que está outra vez. E só que nesse momento o Tomé estava no meio deles. Eu não vou julgar, não vou apontar meu dedo, mas eu sei que deve ter um Tomé aqui no meio. Porque um dia eu estava no meio, também como Tomé. Eu já estive nesse lugar, eu sei o que é esse lugar. Estar dentro da igreja, mas ser um Tomé no meio dela. E ele estava ali, agora Tomé estava no meio deles. E estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz, olha a paz aí, irmãos. Olha a paz aí. Que a paz esteja com vocês. E logo ele disse, ponha aqui, Tomé, o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a tua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. Abaixa suas mãos por um momento. Quando eu estava preparando essa ministração alguns anos atrás, não é a primeira vez que eu prego sobre isso. Alguns anos atrás eu estava preparando essa ministração e me veio um desenho. Eu sou muito de imagens, eu gosto de imagens. Então eu crio imagens na minha mente assim, figuras. Se eu fosse desenhista, eu acredito que eu seria um bom desenhista assim, de criatividade. Mas eu não sei desenhar nada, só sei desenhar a casinha e o patinho. Mas a minha mente, ela viaja. E quando eu estava preparando essa mensagem, a minha mente viajou e eu quero te mostrar a viagem da minha mente que eu fiz quando eu preguei essa mensagem pela primeira vez. A palavra do Senhor diz que Jesus morreu e o corpo dele estava detonado. Detonado.
Jesus foi chicoteado com chicotes de ponta de ferro. Aconteceu muitas coisas. A única coisa que não aconteceu foi que os ossos dele não foram quebrados. Só isso. Ele não teve osso quebrado. Só isso. Mas o resto, tudo detonado. Tudo. O corpo estivesse dentro do caixão, irreconhecível. A palavra do Senhor diz que ele morre, fica 3 dias no túmulo, o corpo, mas que o seu espírito desce, ele vai até o inferno e ministra para algum. Ele toma a chave do inferno, né? Ele toma posse do lugar onde vai ficar castigado ali os demônios pro resto da vida ali, e também aqueles que escolherem pelo Satanás vão ficar naquele lugar. E Jesus toma posse da chave. Só para vocês saberem, a chave do inferno não está na mão do Satanás. Satanás não manda no inferno. A chave do inferno está no cinturão de Jesus aqui, ó. Ele abre e ele fecha o inferno na hora que ele quiser. E ele vai mandar os demônios para lá, ele vai trancar esse pessoal no lago de fogo, que é o lugar lá, né? Eu não vou entrar em teologia agora, mas vamos lá. Tem um lugar que vai ser para castigo eterno. Jesus está com a chave desse lugar, amém? E nesse momento, a carne de Jesus estava ainda lá dentro do túmulo detonada. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ressuscitou e ressuscitou com o corpo glorificado. Eu já vi alguns teólogos falando sobre o que seria esse corpo glorificado. Seria um corpo perfeito, uma média, quando a gente diz em a ciência biológica aí, que quando a gente chega aos 30 anos, se você estiver em pleno vigor, óbvio, né? Se você não tiver comido McDonald's, Coca-Cola, um monte de porcaria a sua vida inteira, fazendo bastante exercício, trabalhando, sua mente legal, e tudo funcionando direitinho, quando você faz 30 anos, você está com o ápice do seu físico. Está com o ápice do seu físico integral, perfeito, funcionando, totalmente funcional. Se você não tiver problema de saúde, enfim. Então, o corpo glorificado de Jesus, então, sai do túmulo com o seu corpo íntegro. Ele tinha 33 anos quando ele morreu, tá? Ele tinha 33. Então, ele retorna com o corpo de 33 anos, íntegro, sarado, cirurgia feita, todo o procedimento cirúrgico realizado, não tinha marcas, não tinha nada. Eu imagino que pegaram o corpo de Jesus ali, e agora é a minha imaginação, tá? Não a Bíblia, é minha imaginação fértil. Eu imagino os anjos indo lá, pegando o corpo de Jesus, levando para o centro cirúrgico do céu. E ali, é claro, estava ali o Pai, o Espírito Santo, e os anjos ali ao redor fazendo papel de enfermeiros, sei lá, pegando as coisas. Isso é minha cabeça funcionando, tá, gente? E a cirurgia começa, vamos consertar. Olha, tem um negócio aqui, tira isso aqui, passa aqui, tá, costura aqui, tananá. E começou a consertar tudo ali, e Deus, né, com as suas luvas cirúrgicas, trabalhando e colocando o corpo do filho dele em ordem, e tudo voltando em ordem. Jesus acordado, tá? Sem anestesia, ele acordado, vendo tudo acontecer, e consertando aqui, conserta ali, e de repente chega na hora de tampar o buraco. E quando chega na hora de tapar o buraco, Jesus, não, para. Aí todo mundo para, Deus para, o Espírito Santo, todo mundo fica olhando. O que foi, filho? Tudo bem? Tá doendo? Não, tá tudo bem. Então deixa a gente continuar. Não, papai, eu sei que eu preciso ter o corpo glorificado, porque eles precisam de saber o que é um corpo glorificado, porque todos eles vão ser glorificados depois com a volta de Cristo nas nuvens. Eles vão ressuscitar comigo e eles também terão o corpo deles glorificado. E eu sei que eu preciso ser o primeiro para que eles saibam o que é isso, senão eles não vão saber o que é. E eu preciso ser o primeiro. Eu sei disso, pai, eu sei que isso é uma ordem tua, mas eu posso te pedir uma coisa? Pede, filho, o que você precisa? Ô, papai, só pode deixar esse buraco aí? Não, filho, se eu deixar esse buraco aí, vai dar a impressão de que a gente fez o serviço mal feito. Vai dar a impressão que a gente deixou para trás uma cirurgia mal feita. Vocês estão aqui? E ele falou, papai, mas deixa o buraco aí, por favor. Pai, filho, por que você está insistindo tanto? Olha para mim, gente. Por que você está insistindo tanto em deixar esse buraco aí? Ele falou, papai, é que tem um menino que eu escolhi. O Judas a gente já perdeu.
O Judas, o Satanás levou ele. E eu não pude fazer nada, porque foi a escolha dele. Mas o Tomézinho, ele é um bom menino. Só que o coração dele não é tão forte quanto o dos outros. E ele disse que ele precisava de ver para crer. E agora eu não sei o que fazer. Porque eu preciso me apresentar com o corpo glorificado. E se eu aparecer assim só, com tudo funcionando, a gente vai perder ele também. O senhor pode deixar o buraco aí? Ó, filho, se é o que você acha que precisa, então eu vou deixar. E aí o outro anjo estava trabalhando nos outros lugares, enquanto Jesus tinha esse diálogo com o Pai e o Espírito Santo. E aí o outro anjo começou a subir, começou a vir. Olha, deixa aí também. Deixa a marca aí também. Mas só o buraco não é suficiente? Não, ele falou, não, deixa a marca, porque ele falou que queria pegar no buraco e também queria ver a marca, então deixa aí também. E houve uma concordância no céu e eles deixaram as marcas em Jesus. Vocês estão aqui? E Jesus aparece. Oito dias depois para Tomé. Com um amor profundo. Como se ele estivesse dizendo, Tomé, eu só estou aqui nessa sala hoje, não é por causa de todo mundo. Eu estou aqui por causa de você. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você vem na igreja porque todo mundo vem. E muitas vezes você vem porque você é religioso. Você aprendeu isso de pequenininho, ir para a igreja de domingo. Mas você já parou para pensar, num culto como esse, Jesus tivesse voltado hoje aqui. Para pensar, pelo menos um minutinho. Ele vinha no meio de uma multidão dessa só por causa de você. Já parou para pensar? Será, pastor, que isso é possível? Será que ele viria aqui nessa reunião só por causa de mim? Viria. Ele viria. Ah, mas como que ele viria se tem um monte de gente aqui que está precisando dele também? Ele viria porque ele está preocupado com um. E ele se apresenta para Tomé, apresenta suas mãos e fala, está aqui Tomé, põe o dedo aí, põe o dedo aqui. E o Tomé, quando ele bateu o olho, ele se assustou, porque nunca imaginou que o pensamento e a fala dele para os seus amigos iam se tornar realidade, ou pelo menos que Deus estava ouvindo. Jesus, ele está dizendo o seguinte para você hoje, que você tem que ter um encontro pessoal com Ele, e Ele quer isso. Ele deixou as marcas na mão por causa de você, de você. Eu deixei as minhas marcas nas minhas mãos, Tomé, por causa de você. Você foi tocado por uma comunidade, você foi tocado por um sonho revolucionário, você foi tocado, você me seguiu porque você achou que eu era um Che Guevara, que eu era não sei o que. Você me seguiu porque você achou que ia fazer parte de um grande reino, mas você precisava de uma coisa a mais, Tomé. Você precisava ter um encontro pessoal comigo, você precisava saber que eu não era um rei comum dessa sociedade, que eu não tinha coisas comuns para te dar, eu não tinha um apartamento para te entregar. Nessa cidade aqui eu não tinha um reino, um trono físico para te entregar. Nesta cidade aqui, Tomé, não era aqui que eu não estava trabalhando com você durante todo esse tempo para as coisas desta terra. Essas coisas são passageiras. Carro você bate, casa você perde, casamentos eles se destroem, os filhos se vão, casam-se, outros morrem. As coisas que eu tenho trabalhado com você, Tomé, não é para cá. Não tem nada a ver com isso aqui, Tomé.
o que eu trabalhei com você durante 3 anos e meio, para que você conhecesse uma eternidade, e para que eu fosse o Senhor da sua vida, não como algo, um Senhor humano, um Senhor que tivesse a ver com eternidade. E por isso, Tomé, se estava precisando disso, é tudo isso que você queria, era só isso que você precisava. Se era tudo isso, está aqui, Tomé, olha minhas mãos. A palavra do Senhor, você pode ler aí, não está escrito que o Tomé botou o dedo lá, não está escrito, porque não precisou colocar o dedo. Quando o Tomé bate o olho na chaga de Jesus, ele recebe uma revelação, e ele diz talvez a frase mais linda que tem na Bíblia. Quando alguém reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, ele disse: Senhor meu e Deus meu. E naquele momento aconteceu o segundo toque na vida do Tomé. E o segundo toque foi o que moveu e mexeu e mudou a história da vida de Tomé. Foi difícil. O coração dele amargo, não sei quais os problemas da vida que aquele moço tinha. Mas ele precisou ver para crer. Talvez as pessoas condenam o Tomé, poderiam sair daqui falando mal do Tomé, dizendo: ai, tá vendo, o Tomé não teve fé, o Tomé é isso, o Tomé é aquilo. Mas o Tomé, quando ele viu, ele creu, e ele disse: Senhor meu e Deus meu, e ele aceitou Jesus de verdade no coração agora. Só que tem gente que, infelizmente, mesmo Jesus mostrando o que ele pode fazer, tem pessoas que ainda assim digam: não é Deus. Vocês estão aqui, amados? E Tomé, naquele momento, tem encontro pessoal com Jesus, mas a história não termina aí. Jesus disse: você creu porque você me viu. Não é verdade? É, versículo 29. Ele fala: bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu já quero dizer aqui nesta manhã que tem muita gente aqui nesse lugar que já é bem-aventurado. Vou repetir, tem gente nessa manhã que já é bem-aventurado. Ainda não viu grandes milagres, não viu o cego enxergar, não viu um deficiente andar, não viu um buraco da mão de Jesus, mas ainda assim estão acreditando nele, estão acreditando fortemente que ele existe, porque ele não fez uma coisa gigante, nem fez nada ainda, mas eu não sei por que eu acredito apenas porque eu creio que ele é. Então, se você é um desses, a Bíblia chama você de bem-aventurado. Mas eu tenho uma triste notícia aqui para você. Eu não fui deles. Eu fui um Tomé. Para mim acreditar, eu precisei ver coisas. Então, se você está decepcionado comigo, me perdoe. Mas eu não fui tão bom quanto esses. Eu não fui bem-aventurado. Eu precisei de ver coisas acontecerem para que eu acreditasse. Eu fui um Tomé. Mas tem uma coisa, irmãos. Eu fui um Tomé porque eu não criei, mas eu fui um Tomé depois que Jesus fez e agora eu creio. E assim como Tomé, olha o que aconteceu aqui. Atos capítulo 1. Capítulo 1, ele promete que vai vir o Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer. Atos capítulo 1, ele diz para as pessoas: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça. Preste atenção. Ele estava ali pronto para subir nas nuvens. Tinha 500 pessoas, 500, assistindo aquele momento. O Tomé estava lá também. Só que agora a voz de Jesus era diferente. Agora ele estava acreditando que era Jesus. Só que de novo Jesus estava indo embora, e agora não morto. Agora ele ia sumir e não ia ver mais. Pelo menos durante um bom tempo. E Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder que foi prometido por João, que era o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 1, versículo 12. Então os apóstolos, eles voltaram desse lugar, do Monte das Oliveiras, que Jesus tinha subido para o céu. E eles voltaram para Jerusalém. A distância, a cerca de 1 quilômetro, eles andaram. Quando eles entraram na cidade, eles subiram para um lugar chamado cenáculo, versículo 13. Quando eles entraram no cenáculo, onde se reuniam, quem estava reunido? Pedro,
Tiago, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé. Quem, irmãos? Quem? Bartolomeu, Mateus, Tiago, Alfeu, Simão, Celote. Estava todo mundo lá, e o Tomé estava junto. Calma aí, porque você não sabe a história completa, não dá para eu ler. Das 500 pessoas, 380 pessoas desistiram. 380 pessoas que viram Jesus subir para o céu, desistiram da sua fé, voltaram atrás, não acreditaram. Falou, eu não vou ficar esperando nada, eu tenho serviço. Será que Jesus não sabe que minha padaria tem que abrir amanhã cedo? Que eu tenho que fazer pão? Será que Jesus não sabe que eu tenho que abrir minha loja? Será que Jesus não sabe que eu tenho faculdade? Será que Jesus não sabe que eu tenho que entregar a prova da faculdade amanhã? Será que Jesus não sabe que eu tenho que me inscrever no vestibular? Será que Jesus não sabe que eu fiz uma inscrição para o concurso público e eu tenho que ir lá fazer a prova amanhã? Será que Jesus não sabe que amanhã é o dia do meu casamento? Será que Jesus não sabe que tem um monte de coisa para fazer e eu não posso ficar aqui esperando algo que eu nem sei o que vai acontecer? 380 pessoas que não acreditaram no que Jesus estava falando, escolheram viver a sua vida normal. Mas o Tomé agora estava no meio dos sobrenaturais, daqueles que trocariam qualquer coisa para estar com ele. E ele falou, se é para esperar, eu vou esperar não sei quantos dias, mas eu vou esperar. Foram 10 dias, diga comigo, 10 dias. E aí apenas 10 dias foi o tempo da espera. Não sei quanto que o Tomé perdeu, não sei se ele era empresário, se ele era pescador, o que ele fazia da vida, mas uma coisa é certa, foram 10 dias de prejuízos humanos, 10 dias sem saber como é que ia levar a comida para casa, 10 dias que ele abandonou a sua vida natural. Falou, não estou nem aí para nada, não estou nem aí para a firma, não estou nem aí se eu vou ser mandado embora, não estou nem aí se eu vou perder a faculdade. Se ele mandou esperar, eu vou esperar. Você sabe por quê? Porque agora eu creio. E o poder do segundo toque foi tão tremendo que levou ele a esperar. E porque ele esperou, 10 dias depois veio ele, o Espírito Santo. A nuvem desceu mais uma vez e desceu como fogo sobre eles. E a chama do Espírito Santo encheu aquele lugar. Ele veio como um vento impetuoso. Ele sentiu aquele vento entrando na sala. A sala estava fechada, com as portas fechadas também. E eles orando e buscando. Eles não fugiram, eles estavam aguardando ali. E de repente o Espírito Santo veio, encheu aquele lugar. Eles começaram a falar em outras línguas. O Tomé talvez falou inglês, talvez falou japonês, talvez falou mandarim. Eu não sei que língua que ele falou, mas agora ele estava até falando em língua de outras nações. O Tomé recebeu o poder do Espírito Santo. E agora o Tomé estava pronto para iniciar uma revolução mundial. A igreja de Jesus estava nascendo. A igreja de Jesus Cristo na terra. E sabe quem estava lá? Sabe quem estava lá? Quem? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, porque hoje o Espírito Santo quer te tocar. Jesus quer te tocar com o segundo toque.